Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do programa Mulheres que Transformam. E hoje, o primeiro do ano de 2026, estamos estreando com a maravilhosa, incrível mulher do Rio de Janeiro, doutora Simone Alves. Vamos lá, Simone! Olá. Linda! Obrigada! Seja bem-vinda! Obrigada! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E vamos contar para todo mundo. Quem é a doutora Simone Alves? Conta pra gente. Então, a doutora Simone Alves, ela é, antes de qualquer coisa, serva de Deus, uma mulher muito temente a Deus, mãe do Gabriel e da Maria Antônia, que são os meus maiores tesouros, né? Que Deus me presenteou, os meus filhos. Né? Assim, a filha do senhor João e da dona Antônia. Ai, que lindo. Né? E a irmã da Mônica, que está no céu. Né? Médica, antes eu fui auxiliar de enfermagem, enfermeira, né? Hoje médica. Eu falo que assim, eu fui preparada por Deus, né? Para poder cuidar. É isso. Ai, que linda! E conte pra gente um pouquinho como que foi a trajetória dessa mudança ali, de auxiliar de enfermagem para a medicina. Assim, você sempre gostou da área da saúde e daí foi para esse lado? Sim, então, gente, isso aí é uma longa história. Tá até compactado no livro, né? É o seguinte, eu, desde criança, depois de um sonho, eu falo que foi o efeito rebote da febre da catapora, né, da varicela. Eu tive um sonho, né, eu era muito criança, gente, eu não tenho, assim, muita noção da minha idade. Acredito que eu devia ter uns 4 anos, mais ou menos, 4 para 5 aninhos, e eu tive um sonho, eu brincando no quintal, e eu via, de repente, um homem sendo levantado numa cruz, do qual eu chamava de Jesusinho. Lembrando, uma coisa muito importante que eu falo assim para vocês é o seguinte, a minha família nessa época não frequentava igreja, eu não tinha noção de quem era Deus, muito menos de quem era Jesus. Né? E eu me lembro que eu olhando, eu me emociono muito quando eu falo disso, porque foi muito real, é algo que eu não esqueci, com riqueza de detalhes até hoje. Ele naquela cruz, eu olhava e falava, Jesusinho, botava a mão no rosto, Jesusinho, eu posso curar o seu dodói? E assim, olhando para ele, eu tô olhando aqui, Júlia, sabe? É como se eu estivesse vendo o sonho de novo, né? Sim. E ele com um olhar que eu nunca recebi na minha vida, um olhar com tanta ternura, com tanto carinho, ele sorriu e fez assim. Ele consentiu. E a minha mãe fala muito veemente que quando eu passei aquele efeito daquele febrão, aquela situação toda, as minhas brincadeiras mudaram. Então, todas as minhas bonecas tinha que ter um mercúrio, um mertiolate, tinha que ter algum dodói. Um curativo. Né? Então, era tudo desse jeitinho. Sempre tinha que ter uma médica na brincadeira, era eu, ou uma enfermeira, era eu. E assim, eu falo que Deus me presenteou os dois, né? Porque eu, como enfermeira, eu vou te dizer, enfermagem é vida. Enfermagem é vida. Então, para todos os meus colegas, né, auxiliares, técnicos, enfermeiros, assim, que Deus abençoe poderosamente. E nós também médicos, né? Mas eu falo isso porque a enfermagem, ela me trouxe uma bagagem para a vida. Enfermagem me fez ser muito do que eu sou hoje. Olhar o meu paciente com uma visão diferenciada. Muitas vezes, Júlia, até quando eu vou prescrever uma receita, eu converso, sabe, com os meus pacientes. Eu sou uma pessoa, assim, muito pé no chão. Eu falo, olha, dá para comprar, mãe, remédio? Tá mais ou menos nessa fala, se não der esse, a senhora vai nesse aqui. Porque a gente sabe que não adianta com o padrão de vida de cada um. Né? A pessoa, não, doutora, eu consigo comprar, vai na parcela, vai no cartão, não, doutora, pode passar o que a senhora tiver que passar. Oba! Aí a gente sabe, exatamente, sabe? Então você olha o paciente, é uma visão que a gente chama de holística. Você olha ele como um todo, sabe? E eu sempre fui, assim, muito chatinha. Eu falo que eu sempre tive um senso, assim, de polícia, né? Investigadora, né? E eu sempre investigo muito, tipo assim, só da pessoa chegar. Às vezes eu olho, Deus me presenteou com uma coisa, Júlia, que eu falo que é muito séria. É uma coisa que você consegue, muitas pessoas olham e não veem. Outra coisa é você olhar. Você olha e você vê, muitas vezes, uma alma atribulada. Eu já passei por muita coisa. Tem coisas que ficaram entre eu, Deus e as pessoas que eu atendi no consultório. Quanta lágrima,
quanto choro, quantas orações. Nossa, Quanto que pedido de fantástico. socorro, espiritualmente falando. Porque a doença, na maioria das vezes, ela é só, como que eu vou te falar? Ela é só uma manifestação. Eu falo que quando eu escrevi... É um sinal, na verdade, Exatamente. né? Quando eu escrevi o livro, O Lado que Ninguém Viu, que foi uma cura que Deus fez comigo, eu não sabia perdoar, gente, vocês não têm noção. Eu nunca fui sacana, nunca fui vingativa, mas eu não sabia perdoar. Eu pegava a raiva, botava num saco e carregava. Entendeu? Mais ou menos assim. E com o passar do tempo, eu tive muitas pancadas na minha vida, sabe? Eu passei por um verdadeiro carrossel de emoções. Eu fui bombardeada de todas as formas. Ontem eu estava conversando com a nossa colega, né, Magnólia, o seguinte, que eu passei por todos os vales que um ser humano pode passar. Todos. E Deus me tratou de uma forma muito peculiar. Eu tive um câncer de tireoide. E eu, como médica, eu digo para vocês, foi por mágoa. 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 Eu tinha muita mágoa. Eu tinha muita tristeza no meu coração. Era uma decepção que não tinha mais fim. Eu olhava e falava, gente, não vai acabar isso não. Sabe? E são os elos. Nisso Deus me mostrou, me revelou os elos. Você tem um elo espiritual, você tem um elo psíquico e um elo físico. Quando você quebra esses elos, acabou. Automaticamente você quebra ali com pensamentos, né? Fica aquilo vindo na sua mente, olha, te fez isso, fez aquilo, você não vai reagir, você é fraco. É como as badaladas do sino. E aonde o corpo ele se manifesta. Exatamente. É onde o corpo ele mostra, ele reage, exatamente. Né? Ele vem para a parte psicológica, do qual muita gente está adoecendo. Sim. Hoje, no ranking das doenças psiquiátricas, você bota lá a campeã, a ansiedade, as crises de ansiedade. Aí você vem síndrome do pânico, depressão. Aí vem uma atrás da outra, Uma atrás da outra. Na verdade, é um vagão de trem, Júlia. Vem um engatado no outro. É desesperador. E eu fiz um levantamento muito peculiar, tá? E os meus colegas aí que se disporem a conversar um pouco mais com os seus pacientes vão fazer esse levantamento também e vão entender. Mais de 80% das doenças psicológicas e psiquiátricas estão ligadas aos traumas da fase infanto-juvenil e principalmente depois um pouco mais na fase adulta. Aquele famoso mastiga, mas não engole. Sabe? Sim. Que aquilo fica parado. Gente, não façam isso. Entende? Porque aquilo ali se converte, é um carrossel de emoções. O que acontece? Você vem pelo psicológico, você tem aquela quebra. Quando você quebra, eu como cristã entendo que você dá legalidade para possessões demoníacas, porque não tem outro nome. O ódio, gente, olha uma pessoa com ataque de fúria, ela tira a vida da outra, em fração de minutos. Olha quanta coisa ruim acontece, você acha que isso vem de onde? Né? Então você para e pensa e começa a colocar aquilo na balança. Você tem um desequilíbrio hormonal. Com esse desequilíbrio hormonal, você sobe cortisol, você desce dopamina e por aí vai. Nas minhas palestras, eu falo muito assim, você aí que está cultivando o quarteto das trevas, né, que é o ressentimento, a mágoa, a raiz de amargura, aquelas pessoas que se tornam amargas, né? Gente, se liberta disso. Perdoar é libertar-se. O perdão é para você. Exatamente. Seu corpo ele vai se manifestar e você que vai sentir ali tudo isso, muita coisa. Que você guardou e carregou ali por muito tempo. Exatamente. Né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai contar sobre os livros, a gente tem bastante novidade, né? Ai, gente, muita coisa pra falar. Mas Rio de Janeiro, você é nascida lá, no Rio de Janeiro. Olha que prestígio, gente. A gente tem uma mulher aqui do Rio de Janeiro, aqui conosco no programa. Isso. E você mora lá desde nascida, nunca saiu de lá ou você já chegou a sair de lá e morar em outro? Então, eu saí, assim, filha de pais, assim, muito humildes, né? O que acontece? Eu nasci em Duque de Caxias, né? E depois passei por vários lugares do próprio Rio de Janeiro, né? Meus pais passaram uma temporada na Paraíba, né? Depois voltaram. E depois, já na fase adulta, eu passei uma temporada em Minas, uma temporada em Itaperuna. Eu falo assim que eu fui moldada em cada canto, né? Uma família assim meio cigana, né? Vamos colocar assim. Meu pai mudava quase que de ano em ano.
né? E eu fui conhecendo bastante gente e a gente vai agregando muita coisa que a gente vai aprendendo, né? Tem lugares que você puxa um pouquinho daquilo ali para você, porque é bom. Tem lugares que você olha e fala assim, Deus me livre, quero não. Não quero, né? Sério? E aí, mas a sua infância foi bem humilde, mas aí você, ali que você se descobriu como médica. Sim. E ali você começou a mudar o seu comportamento, né? Isso. E aí você foi buscar os estudos. Sim, a dificuldade, né? Na verdade, eu sempre gostei de estudar. Né? A maior parte da minha formação, ainda na fase do fundamental, do ensino médio, ela foi toda, praticamente quase toda em escola pública. Né? Mas assim, eu dou graças a Deus por isso, sabe, Júlia? Porque o meu esforço, a minha vontade era tão grande de estudar, de mudar a vida. Eu não tinha noção de valores. Eu só queria aquilo ali para mim. É tipo aquela câmera, né? Eu olho e falo assim, eu quero aquela câmera ali. O que eu tenho que fazer para conseguir aquela câmera? Você tem que estudar. E aí então é isso aí que eu vou fazer. Sabe? Então eu ia, estudava, e estudava, e estudava. E foram se passando os anos, e você vai colhendo um aprendizado ali, colhendo outro aqui, e sempre me movimentando em prol do que eu queria. Quando eu fiz 15 anos, eu lembro que eu falei assim, eu quero muito fazer faculdade, mas os meus pais sempre foram muito implícitos para mim. Nós não temos condição de pagar. A minha mãe, tadinha, ela sempre falava, isso me entristecia muito, mas ela falava assim, olha, nós não temos condições de pagar hoje, mas nós temos um grande Deus. Olha que legal. E o que depender de mim, eu vou te ajudar. E aí, aquilo no meu coração começou a brotar, aquela alegria, aquela coisa tipo assim, olha, se eu não posso fazer medicina, eu vou começar com a enfermagem porque eu vou estar fazendo o que eu amo, eu vou estar cuidando de pessoas, eu vou estar cuidando de vidas, eu quero aprender, gente. Gente, me desculpa, mas era um piolho de hospital, sabe? Era uma coisinha assim. E eu fiz o auxiliar de enfermagem, que foi quase um nível técnico, foram 2 anos e pouco de curso. Quase um nível mesmo. Exatamente. Por quê? Porque eu não podia pagar o técnico na época, ia ficar muito caro. Minha família não ia ter condições naquele momento de pagar. Falei, eu vou fazer auxiliar mais barato. Mas por que eu fiz auxiliar? Eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar desde novinha, trabalhei em lanchonete. Meus filhos que fizeram a festa, né? Foram crianças muito felizes. Crianças com mamãe que fazia misto queijo especial, fazia sundae, banana split, um monte de coisa gostosa. Que gostoso. E sempre buscando, né, Júlia? Sempre buscando para conseguir estar próximo do que eu queria. E aí eu vi que, trabalhando como auxiliar de enfermagem, eu poderia conseguir a minha faculdade de enfermagem. Então aquilo já me deixou muito feliz. Mas mal sabia eu que eu estava sendo lapidada. E como nós somos colegas também de profissão, eu né? fiquei muito feliz quando eu soube que você era da enfermagem. Eu falei, gente, que bênção! Eu tenho uma curiosidade em saber. Eu sempre pergunto, na verdade, para todas as outras colegas, né? Mas eu tenho uma curiosidade de você. Quando você fez essa transição ali de auxiliar para a enfermagem, a faculdade de enfermagem, você ficou meio frustrada? Eu digo porque, assim, ó, no quesito de enfermagem é muito papel, é muita evolução, né? É muito prontuário, ali tá comandando as técnicas de enfermagem auxiliares, né? Então. E você não ficou frustrada? Porque eu lembro, eu não fiz a faculdade de enfermagem, eu fui para instrumentação cirúrgica por causa disso, porque eu ia perder aquele rumo de colocar cuidado, a mão da massa. Do assistencialismo Isso, que você fala. Exatamente. Então, o que acontece? Pelos lugares onde eu passei, tá, eu não tive como ter essa frustração. Porque eu falo assim que tem um momento na vida que a gente começa a colher aquilo que a gente plantou. Sim. O que aconteceu? Quando eu trabalhei num determinado hospital, né, em Belford Roxo, o que houve? Eu vim de auxiliar de enfermagem, né, e me tornei a enfermeira da minha equipe. Então eu já tinha um relacionamento bom com as minhas colegas. Então, subir dali para, vamos falar assim, dar continuidade, né, ter a responsabilidade de dar continuidade, para mim não foi difícil.
sabe? Para mim foi uma bênção, porque eu já sabia tudo que as minhas amigas passavam. Eu rendia uma a uma nos plantões na hora do almoço. Gente, vai lá que eu fico aqui no seu lugar. Ai, e que não é legal. toda chefia que faz isso. Não. Nós sabemos que não é. Não tipo, é. ó, vocês se viram aí entre vocês, eu vou tirar o meu horário. Não. Eu tinha aquela visão, não, fulana, vai lá. Ó, vamos tentar esquematizar, até porque era um plantão de domingo. Nossa. E um plantão de domingo em um hospital muito movimentado na Baixada Fluminense, você imagina, né? Onde o atendimento é dobrado, triplicado. Então, eu conseguia conduzir isso de uma forma assim que se tornava leve para todo mundo. Tanto é que quando eu me despedi das meninas que eu saí, uma delas falou para mim assim, você nasceu para chefiar. Aí eu olhei para ela, ri, se eu não me engano, acho que é a Jussiara. E aí eu lembro, se ela tiver a oportunidade de assistir, um beijo para todas também, por favor. E assim, eu me lembro bem que eu ri, eu agradeci, mas eu falei assim, não, gente, chefiar a minha casa já tá bom. Porque chefiar os colegas é muito difícil. É muito difícil, porque nem todo mundo quer cooperar, nem todo mundo quer ajudar. E nós temos metas, nós somos cobrados, então automaticamente nós cobramos. Então eu não tive essa dificuldade. Eu tanto me virava na parte do papel, quanto na parte assistencialista. Eu sempre fui assim em todos os lugares por onde eu passei. Gente, hoje na ambulância do SAMU, eu chego, né, às vezes para enfermeira, né, olha, tá precisando de alguma coisa aí, às vezes na hora de puncionar um acesso venoso, quer a minha ajuda? Sabe? Porque nós somos uma equipe. Eu não entendo como eu separado daquilo ali. Eu entendo eu como um todo. Sim. Eu agregada. É um projeto, somos uma equipe. Sim. Então, eu fico brava quando às vezes alguém briga com o meu condutor ou com a minha enfermeira. Eu falo, tipo, doutora, não é com a senhora, não. É assim. Mexeu com um, mexeu com todo mundo. Sim. Aqui, aí as pessoas ficam assim. Eu passei por um estado desagradável assim, num determinado hospital. Né, que um segurança se desentendeu com a minha enfermeira e eu tive que tomar a frente. Eu falei, não, mas a senhora não tem nada a ver com isso. Eu falei, não, eu tenho sim. Mexeu com ela, mexeu comigo. É a minha equipe. Aqui é um por todos e todos por um. Aí ele meio que deu um passo atrás. Mudou, tipo né? assim, Você vê como é que Mudou. a situação, porque aí já vem a médica. Exatamente. Né? A enfermeira já não é mais... As pessoas têm muito essa coisa, às vezes, de falar, né? Mas, assim, nós somos um. Sabe? Eu entendo como a continuidade. Eu falo, gente, o que der para um, deu para todo mundo. E acabou. Nós somos uma equipe. E acabou. Super legal isso. Sabe? Tem que ser assim, Júlia. Que pena que eu não tive uma doutora Simone nas minhas equipes. Ai, sinto muito. Olha... Todas as médicas que estão nos assistindo, por favor, né? Inspiração pura. É verdade. Equipe, né? Nós somos uma equipe. É tão Sim, bom nós somos isso. uma equipe. Não existe esse, fez isso, fez aquilo. Não. O que dá para um, dá para todo mundo. Né? A gente está junto. Que aí o negócio funciona. Com leveza, tudo com em prol do paciente. Ali não Exato. tem estrela. Na equipe não tem estrela. As pessoas precisam entender isso. O hospital não tem a estrelinha do plantão. Existe a equipe que fecha, a equipe que vai para cima do paciente, que faz o que tem que fazer e vambora. E é uma vida. É uma vida que está sendo cuidada, que está sendo salva e que, independente depois dos agradecimentos ou não, eu tenho o hábito, Júlia, eu penso da seguinte forma, tudo nessa vida, em algum momento, sempre será entre nós e Deus. Sabe, o que a gente está na frente das câmeras, o que a gente está por trás das câmeras, aquilo que você faz que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Isso. Seja um comentário, seja uma ajuda... Sabe, seja o que for, sabe, tudo é entre nós e Deus. Isso mesmo. E é isso. Ai, que lindo. Não é só isso, é muita coisa. Gente, eu preciso falar hoje um pouquinho, antes do intervalo, preciso falar um pouquinho da nossa Querigma Vídeos, nossa equipe maravilhosa que faz nossas coberturas lá fora, nos eventos. Então, quiser contratar a gente, estamos à disposição de todos vocês. Vamos deixar o contato aqui. Querigma Vídeos está conosco. E vamos aí, esse ano tem bastante coisa aí por vir. E Bruna Tavares, que cuida dos meus cabelos. Maravilhosa Bruna.
Um beijo para você e também a gente vai deixar aqui o contato da Bruna para vocês. E daqui a pouquinho a gente volta mais com a doutora Simone Alves, mas contando sobre os nossos livros. Tem livro novo chegando aqui! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Doutora Simone Alves aqui. Estou apresentando novamente o meu livro O Lado que Ninguém Viu, a importância do perdão nos aspectos físicos, psicológicos e espirituais, disponível também em inglês e espanhol. Esse livro fala exatamente de um tratamento que eu tive diretamente com Deus. Foi eu e Deus em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Relata também sobre várias experiências de muitos pacientes que eu tive. Muitas doenças nós podemos evitar. Como? Perdoar é libertar-se. Perdoar vale a pena. Esse livro vai mexer com vocês. Se você é empresário, provavelmente já percebeu como está difícil contratar, mas reter pessoas boas ficou ainda mais difícil. E o problema não é o salário. Exatamente, o salário ele virou uma obrigação. O que as pessoas buscam hoje é segurança, é visão de futuro, é pertencimento. Por isso eu criei o programa Valor Ativo 5P, que transforma o cuidado com as pessoas em estratégia de negócio, isso mesmo. Na prática, você vai aumentar o engajamento, vai reduzir o turnover e você vai fortalecer ainda mais a sua marca empregadora, sem aumentar a complexidade da operação. Se você quer sair dessa disputa por salário, se tornar uma empresa desejada para trabalhar, agende agora mesmo uma conversa sem compromisso. Essa decisão, ela pode mudar o futuro do seu time e também da sua empresa. Voltamos no nosso querido intervalo com mais um pouquinho de doutora Simone Alves pra gente, diretamente do Rio de Janeiro. E ela veio para contar também do livro dela. Gente, o livro dela não tiro da minha bolsa, vocês já sabem. Eu falo para vocês sempre aqui nos programas do livro dela. É esse aqui, ó, lindo, maravilhoso. O Lado que Ninguém Viu. Conta pra gente um pouquinho dele. Conto sim. Então, gente, eu vou tentar ser o mais sucinta possível. O Lado que Ninguém Viu, ele veio de uma profecia, né? Eu estava enlutada, eu estava com muita dor, tinha acabado de perder o meu marido. E eu me lembro que eu sempre fui uma pessoa muito espiritualista no sentido de tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E tem um casal maravilhoso, né, o pastor Jarbas e a irmã Lisete, esposa dele, que sempre me acompanharam muito nas orações. E eu me lembro muito bem que eu falei com eles pelo telefone, né, e ele me disse o seguinte, olha, na sua casa não vai haver luto, nós faremos um culto de ação de graças. Eu simplesmente chorei. E obedeci, sem entender nada. Imagina, você acaba de perder seu marido, acaba de sepultar o seu marido, liga pedindo uma oração, como não vai haver luto? E para quem não sabe, né, quando meu marido morreu, que também era médico, faltava 1 ano para eu terminar a medicina. E ele era o provedor da casa. Mesmo eu como enfermeira trabalhando, eu não conseguiria dar conta, porque nós estávamos numa fase de alavancar a vida. Né? Era apartamento que tinha acabado de comprar, era carro, era as crianças nas melhores escolas. Enfim, nós tínhamos uma estrutura de vida que eu sozinha não conseguiria dar conta. E ali eu lembro que, fora a questão mesmo, a presença do pai, né, o homem como, né, o chefe da casa, o provedor e o protetor, né? Então, muitas coisas ali. E eu lembro que eu chorava muito, eu falava, Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu não quero que os meus filhos passem falta de nada. Como que eu vou fazer, Senhor? Me orienta. E Deus me orientou de uma forma maravilhosa. Veio um senhor que estava com uma roupinha clara, eu não me lembro o nome, eu não me lembro quem ele era, mas ele veio acompanhando os pastores, né? Foi feito um culto de ação de graças. Então vieram muitos irmãos, né, que eu também não conhecia. E lá, após as orações, após os louvores, foi entregue a palavra. No final de tudo, chegou esse senhor para mim. Isso marcou a minha vida. Esse senhor chegou, olhou para mim e falou assim, a senhora está estudando para ser doutora, né? Aí eu, sim, senhor. Aí ele, então, deixa eu te falar uma coisa. Deus está me falando aqui que a senhora vai escrever um livro. Eu olhei para ele assim, amém. Agradeci.
por educação, tá? Mas no meu pensamento eu falei, Deus, porque para quem não sabe, eu sou compositora, né? Eu faço muitos hinos, eu tenho muitos hinos e todos eles, coincidentemente ou não, né? Falam de perdão, falam de cura, de transformação e libertação. Então os meus hinos são pautados nisso e principalmente justiça. E aí eu falei, meu Deus, como assim? Aí eu falei assim, não, ele deve ter me visto sentada, eu questionando, Senhor, me perdoa. Julgando, tipo, Perdão, assim? Jesus. Peraí, da onde Isso. Aí eu falei assim, ele deve ter tido uma visão, me visto escrevendo e deve ter pensado que era um livro. Educadamente eu agradeci. E ele olhou para mim de novo e falou, e tem mais. Aí eu fiz assim, aí ele, Deus manda te dizer que este livro vai salvar mais vidas do que a senhora na emergência. Ali eu entendi que tinha uma coisa, me deu um arrepio da cabeça até o pé. Eu agradeci e fiquei com aquilo aqui. E a vida, né? Como é a nossa vida, Júlia? O ano passa muito rápido, os dias, as horas e aquela loucura e a correria toda e transcorreram-se 10 anos. Entre a vida, igual um traçado de elétrico, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, Sim. em constante movimento e a luta para manter o padrão para os filhos, para dar o de melhor que eu poderia oferecer, né? E chegou um momento na minha vida em que nada fluía. Eu trabalhava, eu não ganhava mal, eu tinha conseguido adquirir posses, né? Coisas assim para a família. E eu falava, gente, tem alguma coisa, sabe quando você parece que você está numa bolha, você quer romper aquilo ali, você fala, não vai, não, o que está acontecendo? Tá faltando. Está faltando, não, o que não está rompendo? E você vê aquilo começar a se manifestar na vida dos seus filhos e atrapalhar. Eu falava, Deus, fala comigo. Porque eu sempre fui muito assim, Júlia, papai, fala comigo, sabe? E eu sei que Deus fala. Quando a gente se predispõe, Ele fala com a gente. E o que aconteceu? Eu dobrava meu joelho e vinha aquela voz, perdoa. Aí eu, ai meu Deus, perdoar quem, Senhor? Não estou com raiva de ninguém. Como assim? Aí vem aquilo, perdoa. Eu, me mostra, papai, quem eu preciso perdoar. Olha, veio a imagem, se abriu. Eu, mas eu já perdoei esse miserável. Eu falei, perdão, Senhor. Perdoei não perdoei. Me perdoa. E ali foi o joelho dobrado no chão. Né? Foi muito choro. Papai, fez isso, isso e isso. E perdoa. Tem que perdoar mesmo? Aí eu, o senhor tem certeza? Aí eu, né? Aí, e muito choro. Eu falo que esse livro, Do Lado que Ninguém Viu, ele foi escrito à base de muito choro. Muito choro, muita ressignificação, muito quebrantamento de coração. Eu acho que é isso que o ser humano precisa, quebrantamento de coração. E eu lembro que um dos piores perdões que eu tinha que liberar na minha vida, que foi após a morte da minha irmã, né, foi algo muito doído para mim, né? Eu me lembro bem que foi muito grito no chão da minha sala, com o joelho no chão e a cabeça ali, como a gente fala, a boca no pó, né? E muito choro e muito grito e, meu Deus, porque eu precisava botar aquilo para fora, aquilo estava me matando. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer? E aquela voz, você tem que perdoar. Aí eu falei, Senhor, mas eu perdi a minha irmã e o bebê, Senhor. E veio, né, a voz no meu ouvido, que cessou o meu choro. E eu falo isso muito emocionada porque eu ouvi essa voz da forma como eu estou ouvindo a sua aqui. E eu ouvi essa voz nítida e já ouvi em outros momentos da minha vida. E foi o seguinte, meu Deus, o que te foi feito já está feito. E na maioria das vezes não há como desfazer. E aí eu comecei a associar o perdão nas minhas palestras, quando eu falo, né? Pensa, gente, já andei muito de ônibus na minha vida, muito de van, só Deus sabe. E aí, muitas vezes com a roupinha branquinha, né? Porque antigamente, eu falo que eu ainda estou na guarda intermediária, quase lá do pezinho, na velha guarda, a gente andava todo de branquinho. Quantas vezes, meu Deus, toda de branquinho lá no ponto do ônibus, passava uma van, um carro. Eu passei muito aí eu, isso. Então, faz de conta, você está lá no ponto de ônibus da vida, para seguir a vida. E aí vem uma intempérie, vem um enviado do inferno, vamos falar assim dessa forma, te dá um banho de lama. Você só tem duas opções, minha querida. Ou você fica suja e reclamando, murmurando, que é o que a falta de perdão faz na vida da gente, ou você corre para a casa do Pai,
se lava com o rio de águas vivas, troca as suas vestes, perdoa e segue em paz. Diante, né, para alcançar o seu alvo, o seu objetivo. Segue a sua vida em paz. Perdoar é você retirar de cima de você, né, a sujeira que alguém te jogou. Então, o perdão não é sobre o outro que fez, que aconteceu, é sobre mim. É a minha essência que está em jogo, não a dele. Ele vai se ver com Deus em algum momento da vida. Entendeu? E eu tenho que estar alinhada com o Pai, com o meu propósito. Afinal de contas, eu escolhi servir a Deus, então não poderia ser diferente. Né? O que como Deus ia eu sou olhar? uma filha obediente. Exatamente. Isso aí, vamos obedecer. Vamos obedecer. E agora a gente vai falar sobre o programa, o livro nosso saiu. Ai, maravilhoso, Nosso gente! livro. Eu tô lá, gente! E a doutora Simone está aqui no nosso livro, do programa gente, Mulheres eu tô que lá. Transformam em Palavras. Agora a nossa voz está aqui, ó. Está aqui dentro. Histórias lindas, somos 15 mulheres nesse livro e uma história mais linda que a outra, né? É verdade. doutora? Eu tive tendo a oportunidade de ir rapidamente lendo de algumas colegas, meu Deus do céu. E eu também estou aqui, né, abrindo o livro. É um resumo, gente. É um resumo bem pequenininho da minha história, mas aí tem um pouquinho, porque tem muita gente que não me conhece. É verdade. Né? Não conhece, me conhece como apresentadora, né? Mas não A sua como história. a minha história mesmo. Quem é a Júlia mulher, né? Então aqui tem um pouquinho da nossa história. E a gente fez um grande evento nesse Sim, sábado, final de semana. maravilhoso. Lindo. Conta um pouquinho do evento pro pessoal. Ai, gente, falar desse evento é muito emocionante. Eu falo, na Bíblia tem uma passagem que fala que a gente fica como os que sonham. Quando eu entrei naquele evento, eu fiquei como quem está sonhando. Tipo, gente, eu tô aqui mesmo, meu Deus. Olha, foi maravilhoso, foi muito lindo, muitas mulheres, cada uma com a sua história. E você via o brilho no olhar. Sim. Um ambiente leve, aconchegante, gostoso de se estar. E principalmente celebrando ali as histórias, porque são histórias que vão impactar mulheres dentro e fora do país. Sim, Né? Já está vindo o lançamento aí na gente, Irlanda, vamos né? Na Irlanda, e futuramente em em outros Londres, idiomas. né? Então vamos lançar em Isso aí. maio em vários outros países. Então vocês estão todos convidados também para assistir o nosso Isso aí. lançamento fora. E a gente está muito feliz, Com né? certeza. E eu estou muito feliz de Obrigada. você estar aqui. Obrigada. Porque eu não vi a hora de você estar aqui comigo. Quantas barreiras, né, Júlia? Quantas barreiras, né? Mas a gente venceu e nós nos Isso aí. conhecemos também pela internet, porque Deus nos guiou É verdade. para esse momento, né? E não é por acaso que Com certeza. você está aqui. Foi tudo preparado, né? Tudo Foi preparado. o momento certo. No momento né? certo. E eu estou muito feliz. Ai, eu muito, também, muito, gente. Muito feliz. Não vi. Felicidade me traduz hoje. E eu quero te desejar, assim, você sabe, né? Do fundo do meu coração, com muito carinho, né? Que a nossa conexão perdure, assim, para a eternidade. Eternamente. Né? Em nome de Jesus. E que a gente faça muita coisa juntos Sim, ainda. com certeza. Né? Que você volte aqui contando mais novidades também, em breve. Ah, em breve, né? Nós temos Né? aí o meu segundo livro, Sim. né? Que eu tô à base ali da orientação de Deus, né? E em nome de Jesus, eu acredito que esse ano ainda será lançado o segundo livro, que vai falar Então. sobre as alianças malditas. Olha aí, já né? tem um spoiler para vocês, aí fiquem ligados Isso pra aí. gente conhecer. Tô super curiosa já para ler. Sim. E aí você manda para nós e Com vem aqui certeza. também. Ai, com certeza, gente. Né? Com certeza. Vem aqui também. E daí, daqui a pouquinho, a gente também vai colocar para vocês aqui aonde a gente vocês encontram os livros, principalmente o lado de que ninguém viu. Esse Isso. aqui, para vocês adquirirem, que vale muito a pena. Não tira da minha bolsa, porque é lindo, é incrível. Me emocionou cada frase, cada palavra desse livro, assim, foi para mim, foi muito importante. Pode ter certeza. Eu falo que o lado que ninguém viu, ele é, assim, libertador. É. Para pessoas que antes, como eu, não sabiam perdoar. Né, Júlia? Porque é muito importante a gente liberar o perdão. Agora, o pior perdão que eu acho, né, o mais difícil, é muitas vezes a gente perdoar nós mesmas. Porque às vezes a gente fica, nossa, se eu tivesse a experiência, uma frase clássica, eu queria ter hoje, há anos atrás, a experiência que eu tenho hoje. Não. Tudo, a experiência é um troféu de vida, é o maior troféu. E só tem quem vive. Então, a gente, às vezes, precisa passar
por certas situações, por certas coisas na vida da gente, para a gente adquirir aquele troféu, né? Quem é a Júlia hoje? Quem era a Júlia 20, 30 anos atrás? Então, né? Deus foi moldando, foi lapidando, foi dando visão, foi dando direcionamento. Às vezes damos passinhos em falhos, como aquelas crianças que estão aprendendo a andar, né? Lembra? Nossos filhos pequenininhos, vem com a mamãe, então as perninhas vêm, né? Mas tem um braço ali para amparar. Assim é o nosso Pai, assim é Deus com a gente. Né? Não a gente podemos vai esquecer, né? Nossos passinhos em falsos, mas Ele está ali com as mãos e o olhar atento. Tipo, vem, se você cair, eu te levanto. E é mais ou menos isso. E todo mundo pra cima. Gente, Uhul! doutora Simone, por favor, deixe uma frase para nós, para aquela mulher naquela câmera, por favor. Então, qual a frase que eu tenho para dizer para você que, de repente, hoje diz que não consegue perdoar, que não consegue se libertar das mágoas do passado, aquela pessoa que às vezes carrega aquela sensação de ser vítima. Às vezes você foi vítima, mas você não pode deixar o vitimismo estar em você. Perdoar é libertar-se. Perdoa. Perdoa porque a sua vida ela vai fluir. Perdoar é libertar-se, é retirar de cima de você o fardo que alguém te jogou, que alguém colocou sobre você. Perdoe e viva plena, em paz e feliz. Ai, que linda. Obrigada, meu amor. Nada, minha linda. Obrigada por tudo. Obrigada eu que por estar agradeço aqui. de coração. E logo nós teremos mais um episódio do programa Mulheres que Transformam. Semana que vem tem mais. Uma boa noite para vocês e até o próximo episódio.